Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. É motivo de muita alegria estar aqui nesta quinta-feira para ministrar a palavra do Senhor. Eu acredito que o Senhor, Ele escolheu as pessoas certas, escolheu a pessoa certa para trazer a mensagem, escolheu o momento certo para que cada um que está na TV, que está aqui, pudesse ouvir esta palavra. Então, eu convido vocês a abrir a vossa Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo de número 35. Amém. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo de número 1, versículo de número 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo a passar Jesus, disse: "Esse aqui é o Cordeiro de Deus." E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: "O que buscais?" E eles disseram: "Rabi", que traduzido quer dizer mestre, "onde moras?" Ele lhes disse: "Vinde e vede." Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: "Achamos o Messias", que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: "Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas", que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: "Segue-me." E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: "Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." Disse-lhe Natanael: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Disse-lhe Filipe: "Vem e vê." Convido, vamos ler novamente os versículos 45 e 46. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: "Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." Disse-lhe Natanael: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Disse-lhe Filipe: "Vem e vê." Irmãos, eu escolhi trazer essa palavra porque esta última parte desse texto que eu estive lendo, ela realmente tem estado no meu coração há muito tempo. A pergunta de Natanael, que é: "Pode alguma coisa boa vir de Nazaré?" E a resposta que Filipe deu para ele: "Vem e vê", tem estado no meu coração durante muito tempo. Por que essa pergunta tem estado no seu coração durante tanto tempo assim? Nenhuma pergunta, nada demais. Mas é uma pergunta ousada. Para quem não sabe, Nazaré, naquela época, era uma cidade bem com muita pouca importância, era uma cidade de poucos habitantes, era uma cidade de habitantes pobres, que não tinham qualquer importância na sociedade. Então, vinha alguma coisa boa de Nazaré, era motivo de espanto, era motivo das pessoas ficarem chocadas, era motivo das pessoas ficarem assim, admiradas. Sabe quando acontece uma coisa muito mal numa cidade grande, tipo, tem Nova York, aconteceu uma tragédia em Nova York, as pessoas ficam admiradas de ter acontecido uma tragédia num lugar tão bom. Nazaré era o contrário, as pessoas ficavam admiradas quando alguma coisa boa vinha de Nazaré. E daí o espanto de Natanael: como é que pode vir uma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré, naquela época, aos olhos humanos, era considerada uma cidade sem importância alguma. Ainda por cima, as pessoas não acreditavam em Jesus. E essa frase mostra que realmente era difícil vir alguma coisa boa de Nazaré. Tanto que nós vemos que Filipe vai até Natanael com tanta empolgação, falando: olha Natanael, a gente encontrou Jesus, o Messias, ele veio de Nazaré. E com tanta coisa boa que Filipe disse, Natanael só conseguiu focar na parte que Jesus vinha de Nazaré.
Natanael, ele acho que pelas circunstâncias que se encontravam, porque quem não sabe, Israel estava debaixo de uma opressão, porque estavam sendo governados pelos romanos naquela altura. E nós, quando estamos debaixo de uma opressão, quando o que nos cerca não é muito bom, a gente tem a tendência a acreditar que a gente não é nada daquilo do que a gente poderia ser. Ou seja, a gente se coloca para baixo e temos a tendência de ver as coisas da pior forma. E foi assim que Natanael recebeu aquela notícia quando Filipe disse: olha, a gente encontrou o Messias. Natanael só conseguiu focar na parte que Jesus vinha de Nazaré. Mas Filipe, o interessante é que Filipe não perdeu tempo explicando quem era Jesus, por que Jesus era bom, por que ele deveria seguir a Jesus, porque Filipe ele entendeu que os sinais de Jesus mesmo seguiriam e justificavam, que ele não precisava ficar ali explicando quem era Jesus e por que Natanael tinha que acreditar nisso. Daí Filipe diz só: vem e vê. E essa frase, como eu disse, me chamou a atenção e eu fui pesquisar na Bíblia. E o que mais tem na Bíblia são pessoas, situações, cidades, momentos, que a pergunta que a gente mais faz é: pode vir alguma coisa boa dali? E eu separei algumas pessoas, e a primeira pessoa que eu separei foi Pedro. Todos conhecem quem era Pedro, e todos sabem a história de Pedro. Talvez as pessoas, se você nunca tivesse ouvido falar de Pedro, quem Pedro se tornou, quando você visse Pedro e as pessoas perguntassem: e aí, pode vir alguma coisa boa de Pedro? Sua resposta seria: ai, não sei, né? Ai, não me comprometo. Ai, não gosto de falar das pessoas. Mas olha, não sei não. Pedro, ele é muito complicado. Pedro é um homem muito sanguíneo. Pedro, olha, Jesus da outra vez estava lá, só apareceu um soldado. Pedro sem mais nem menos cortou a orelha do soldado. Talvez era isso que a gente falaria de Pedro. Talvez quando perguntassem: pode vir alguma coisa boa de Pedro? A nossa resposta seria: ai, não sei, olha, prefiro não falar. Mas a Bíblia conta que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, antes de Jesus ir para os céus, ele falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. E Pedro foi uma daquelas pessoas que ficou. E a Bíblia conta que no dia de Pentecostes, Pedro, na sua primeira pregação, conseguiu salvar mais de 3.000 almas para Jesus. Talvez agora, se as pessoas falassem: pode vir alguma coisa boa de Pedro? A perspectiva seria outra. Mas temos outro exemplo, Davi. Pode vir alguma coisa boa de Davi? Vem e vê. Quem era Davi? Davi ele tinha vários irmãos. E todo mundo que está aqui, eu acredito que já viu um soldado. Um soldado geralmente é um homem alto, forte, assim, já põe um respeito só de a gente ver. E Davi era tudo menos isso. Então imagina o pai de Davi, a mãe de Davi, vendo os irmãos de Davi todos altos, poderosos, na guerra. E Davi cuidando das ovelhas. Eu acredito que a mãe de Davi e o pai de Davi deviam conversar, tipo: ai, meu Deus, o que a gente vai fazer de Davi? É que ele é tão bom filho, né? Mas, ai, vai ser pastor para sempre? Ai, mas o que será feito do futuro de Davi? Será que vai sair alguma coisa boa de Davi? Mas a Bíblia conta que certa vez um gigante estava assolando o povo de Deus. E aqueles homens altos, poderosos, que sabiam manejar a espada, naquele momento não puderam fazer nada, tiveram todos medo. Mas Davi, ele decidiu enfrentar o gigante, e Davi derrotou o gigante. E aqui todos nós sabemos quem se tornou Davi, o grande rei Davi, e quem Davi se tornou. Talvez se no passado perguntasse: pode alguma coisa boa vir de Davi? As pessoas dizem: ah, Davi é um jovem bom, ele é bom. Ele é um pouco diferente dos irmãos, é baixinho, não tem muita força. Mas assim, dá pra ver alguma coisa boa, mas não muito boa, né? Porque ele também, coitado, sabe cuidar das ovelhas. Mas se eu te fizesse essa pergunta: pode vir alguma coisa boa de Davi? A sua resposta seria diferente. Mas vamos para outro exemplo, Saulo. Pode vir alguma coisa boa de Saulo? Todos que estão aqui, eu acredito que vocês sabem quem é Saulo. Mas se porventura tem alguém na TV que não saiba, Saulo, ele perseguiu o povo de Deus. Saulo, ele estava lá e assistiu ao apedrejamento de Estevão. Mas só que teve um dia que Saulo, ele estava a caminho de Damasco, e ele teve um encontro com Jesus. E a partir daquele momento, a vida de Saulo foi completamente transformada. E todos nós conhecemos Paulo, aquele que viajou, aquele que pregou a palavra do Senhor, aquele que foi preso por amor à palavra do Senhor. Mas talvez se no passado perguntassem: pode alguma coisa boa vir de Saulo? A resposta seria: olha, Saulo, nem vou falar, porque Saulo, ele prende os cristãos. Saulo, ele persegue os cristãos. Então, se calhar, a perspectiva sobre se poderia vir alguma coisa boa de Saulo foi mudada.
Mas vamos para mais um exemplo. Agora um exemplo bastante complicado. Jericó. Pode vir alguma coisa boa de Jericó? Talvez a sua primeira reação de Jericó. Óbvio que não. Claro que não pode vir nada de boa de Jericó. Mas vem e vê. A Bíblia conta sobre Raabe. Raabe era uma mulher que vivia por cima dos muros de Jericó. E a Bíblia conta que Raabe hospedou nas suas casas 2 dos espias que Josué enviou para espiarem a terra. E Raabe, ela não só hospedou os 2 espias, como ela aparece na genealogia de Jesus e em Hebreus é incluída na galeria dos heróis da fé. Talvez se perguntasse, pode alguma coisa boa vir de Raabe, uma mulher que era prostituta, que era pagã, que não acreditava em Deus? Automaticamente a sua resposta seria que não. Mas pode vir alguma coisa boa de Raabe? Pode alguma coisa boa vir de Jericó? Vem e vê. Agora vamos por exemplo de mais uma cidade do Egito. Pode alguma coisa boa vir do Egito? Vem e vê. A Bíblia conta a história sobre Moisés. Em Deuteronômio diz que em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Moisés, para quem não sabe, ele cresceu no palácio, ele cresceu no Egito. Moisés era aquela pessoa que a gente olhava e falava, nunca que Moisés vai governar o povo de Deus. Nunca que Moisés vai estar em frente do povo de Deus. Ele está ali com os egípcios, ele está ali no meio daquele povo idólatra. Mas pode alguma coisa boa vir de Moisés? Todos nós sabemos quem Moisés se tornou e a história de Moisés. Agora, a pergunta mais difícil, que você acha que você vai ter mais dificuldade em refletir é: pode alguma coisa boa vir de 2020? Pode alguma coisa boa vir da sua vida? Sabe, a gente, como eu falei, Natanael, ele estava tão focado com as coisas que eles estavam vivendo naquela época, que quando Felipe chegou e falou, olha, nós encontramos o Messias, a primeira coisa que Natanael falou foi, veio de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E às vezes a gente fica tão focado no que a gente ouve, a gente fica tão obcecado ouvindo a opinião das pessoas, que a gente já não acredita que pode vir alguma coisa boa deste ano, mesmo nós temos determinado que era o ano da gratidão. Sabe, às vezes no início do ano a gente estava, olha, Senhor, esse vai ser o melhor ano da minha vida, Senhor, eu acredito que esse ano vai ser o meu ano, só que com as circunstâncias foram acontecendo, você já não acredita nisso. Talvez você olhe para a sua vida e você recebeu tanta promessa, você sonhou tanto, você quis tanto estar onde você está hoje, mas você não vê futuro algum daqui para frente. Você se pergunta mesmo, pode alguma coisa boa vir acontecer comigo? A gente às vezes tem a tendência de admirar tantos pregadores, tantos levitas, tantos cantores, que a gente esquece de se permitir também ser usados por Deus. Sabe, às vezes a gente fica tanto torcendo para alguém dar certo, para alguém pregar, para alguém cantar, que a gente esquece de a gente se colocar na posição para nós também sermos usados. Por que com nós é diferente? Por que o Senhor conseguiu transformar a vida de todas essas pessoas? Por que o Senhor conseguiu transformar a vida de todas essas pessoas? E nós achamos que conosco o Senhor não pode fazer. Sabe, às vezes o porquê do Senhor não fazer é porque a gente quer culpar o nosso passado. É porque a gente quer culpar o nosso presente. Ai, Senhor, eu não posso ser usada porque no meu passado a minha mãe não acreditava em mim. Ai, Senhor, eu sei que eu não posso ser usada porque eu vim lá da cidade tão pequenininha que ninguém me ouvia, que ninguém me via. E a gente vive nessa coisa pequenininha pro resto da nossa vida. A gente não percebe que a gente tem um Deus que é capaz de transformar histórias. A gente não entende que a gente tem um Deus que é capaz de transformar vidas. Então, às vezes a gente fica tão apegado no nosso passado. Ai, porque no passado eu errei tanto. Ai, porque no passado eu fazia tanta coisa que não devia. E a gente não se permite ser usados por Deus. A gente nem sequer se permite que o nosso testemunho, que através do nosso testemunho pessoas sejam mudadas. Porque a gente vive naquilo, a gente fica aprisionadas naquilo. Ai, porque eu errei. Ai, porque eu não podia. Ai, porque eu antes de aceitar Jesus eu fiz tal coisa. Sabe? Jesus, quando ele chamou os discípulos, Jesus ele não fez o seguinte. Jesus ele não escolheu eles e falou, olha, agora
a gente vai entrar aqui num processo e vocês vão ser transformados. A vossa maneira de vestir vai ser transformada. Pedro, a espada vai pro lixo. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus falou, você quer? Vem. E no processo que o Senhor foi transformando eles. Então eu quero te dizer que Jesus não espera que você esteja perfeito hoje. O Senhor não espera que você esteja completamente pronto para ser usado hoje. O Senhor Ele quer que você se permita ser usado. Sabe, tem uma história que conta de uns cientistas, que os cientistas pegaram 5 macacos e colocaram dentro de uma jaula. E no topo daquela jaula, os cientistas colocaram um cacho de banana e uma escada. O primeiro macaco que tentou subir na escada para pegar as bananas, os cientistas molharam todos os macacos que ficaram embaixo. Então a reação dos macacos que foram molhados logo quando o macaco subiu foi espancar aquele macaco, porque eles tinham sido molhados por um erro que nem sequer tinha sido deles, que foi do macaco que subiu. Então todas as vezes que um macaco tentava subir para pegar as bananas, antes que os macacos fossem molhados, eles davam um jeito de pegar aquele macaco que subiu e espancar ele para que ele não pudesse subir. Ao longo dessa experiência, os cientistas foram trocando os macacos, primeiro um, e com 4 que já estavam do início, e entrou um novo. E aí, quando aquele primeiro macaco que tinha acabado de entrar tentou subir, os macacos pegaram ele e espancaram ele. E assim sucessivamente até se trocarem os 5 macacos. Talvez se perguntassem àqueles macacos, olha, por que vocês batem em todo mundo que sobe as escadas? Olha, por que vocês batem em todo mundo que está tentando pegar as bananas? A resposta deles provavelmente seria, eu não sei, foi sempre assim. Eu não sei, desde que eu cheguei, as coisas são assim, então eu nunca tentei mudar. E assim, às vezes é a nossa vida. Às vezes a gente está falando que esse ano não vai dar. Às vezes a gente está falando que esse ano não é ano de realizações. Às vezes a gente está falando que esse ano não é para acontecer realizações. Às vezes a gente está falando que esse ano não tem como agradecer, porque esse ano não é ano de agradecer. Esse ano é um ano da pandemia. É ano de poupar, é ano de todo mundo ficar quietinho. Porque está todo mundo falando e a gente nem parou para analisar que o nosso Deus, Ele não quer saber disso. O nosso Deus, Ele pega situações completamente fora da lógica para Ele fazer o extraordinário. Uma coisa interessante da palavra do Senhor é que ela tem a resposta para tudo. Sabe por que esse ano tem pessoas que não estão agradecendo e achando que esse é o ano da pandemia, o ano de ficar parado, e tem pessoas que estão recebendo tantas bênçãos? Porque, repara comigo, Natanael, quando soube que Jesus era de Nazaré, a reação dele foi falar, Jesus é de Nazaré, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Mas em Marcos, capítulo 10, conta a história de um cego. E a Bíblia diz que havia um cego, e o cego, ouvindo que Jesus vinha de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, ele ouviu que Jesus vinha de Nazaré. Diferentemente de Natanael, aquele cego, quando ouviu que Jesus vinha de Nazaré, foi aí que ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele cego, ele foi curado. Sabe, às vezes a gente, quem determina o nosso futuro, somos nós mesmos. Mas a gente fica à espera que Jesus faça o extraordinário, que o pastor libere uma bênção sobre as nossas vidas, e nós estamos afundados em negativismo, e nós estamos afundados numa opressão tão grande que a gente nem consegue entender que está falando de Jesus. Não importa se ele veio de Nazaré, não importa de onde ele veio, nós estamos falando de Jesus. Então eu quero te dizer nessa noite que se a gente não se enxerga como Deus não vê, dificilmente a gente vai conseguir fazer história. Mas você não conseguiu fazer história. Nós sozinhos mesmo não conseguimos. E todos os exemplos que eu dei foram pessoas que tiveram um encontro com Jesus, pessoas que tiveram um encontro com Deus. Mas a palavra do Senhor, Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nessa noite eu quero te convidar a você tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, não importa se é ano de pandemia, não importa se as coisas não estão dando certo no momento, não importa o lugar de onde você veio, não importa a situação atual que você encontra, Jesus, Ele é capaz de mudar histórias. O Senhor, Ele é capaz de transformar vidas. Para isso basta nós darmos lugar. E quem determina o final da nossa história somos nós. Não importa de onde nós viemos, não importa o nosso passado ou o nosso presente.
Sabe, talvez a igreja DEF estivesse esperando a pandemia acabar para outras almas, para abrir igrejas, para pessoas serem salvas. Até hoje a igreja de Ibiza não tinha aberto. Até hoje a igreja DEF de São Sebastião não tinha sido aberta. Vocês conseguem entender a importância que tem de nós confiarmos em Deus, mesmo a situação não estando sendo fácil, mesmo as coisas não sendo visivelmente aos nossos olhos prováveis. Se nós confiarmos em Deus, o Senhor pode sim pegar a situação que nós estamos vivendo e transformar ela. Então, nessa noite eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.